Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai aprender o conceito de orientação a objetos, tanto a parte teórica quanto prática. E para isso a gente vai só criar um projeto novo aqui. Enquanto eu for criando, eu vou explicando para você o que, é que a gente vai ver aqui no nosso vídeo. Eu vou criar uma classe aqui chamada de personagem para exemplificar tudo. Isso aqui eu não vou nem mexer em nada, só para você entender. Vou mudar aqui para edu.personagem e aqui para model. Só para exemplificar mesmo, para que fique bem prático. Então se você ainda não aprendeu o conceito de orientação a objetos na prática, com herança, polimorfismo, sobrecarga, sobrescrita, com atributos e métodos, então você só ficar aqui com o construtor e você vai analisar tudo de uma forma bem intuitiva, tá certo? A partir do momento que eu criei esse projeto aqui, você tem que pensar o seguinte: a partir de hoje tudo na sua vida é um objeto. Então eu aqui que estou aparecendo para você sou um objeto, esse fone de ouvido aqui é um objeto, esse boné é um objeto, esse óculos é outro objeto, você é um objeto, seu notebook é um objeto, a câmera é um objeto, tudo é um objeto, independente de ser algo tecnológico ou não, ou seja, árvore, pessoas, órgãos que estão dentro do corpo, tudo é objeto. Um filme é um objeto, um jogo é um objeto, ou seja, tudo é um objeto. Você vai entender melhor quando eu começar a exemplificar isso aqui, a partir do exemplo. Aqui eu vou só apagar os comentários para que fique algo bem limpo e visível, para que a gente entenda. Então você pode perceber que eu criei uma classe chamada personagem. Então quando a gente for falar de classe, a gente tem que pensar o seguinte: o que é uma classe? Uma classe nada mais é do que um modelo que a gente utiliza para representar um objeto. Ou seja, é uma abstração, algo que a gente pode transformar em genérico e depois pode especificar na hora de criar. Então, por exemplo, aqui, ó, um personagem. Um personagem ele é algo que possui características e possui comportamentos. As características nada mais são do que as variáveis, ou seja, os atributos. São aquelas estruturas onde vai guardar informação relevante para ele. Então, quando a gente está pensando num cenário de jogo, a gente pode pensar o seguinte: olha, eu tenho um personagem que ele pode ser um guerreiro, ele pode ser um arqueiro, ele pode ser um mago, mas como é que eu posso representar isso aqui com orientação a objetos? Então, eu posso pensar em características gerais que tem em todos os personagens, para que a gente aplique os conceitos de herança e assim a gente comece a reusar o código sem precisar reescrevê-lo. E aqui, ó, quando a gente vem para essa parte, a gente pode fazer o seguinte: ó, um personagem ele tem algo chamado de nome. Cadê aqui? String nome. Então meu personagem ele tem nome. O meu personagem ele também ele pode ter um string poder. O meu personagem ele pode ter um tipo de arma, string tipo de arma. O meu personagem ele pode ter infinitas características. Por exemplo, se você tem um guerreiro ele tem força, agilidade. Então você pode botar aqui, ó, um int força, um int agilidade, que são habilidades que vão evoluindo ao longo do tempo. Ele também tem estamina, que é a energia que ele tem ali dentro para trabalhar. Ou seja, tudo isso aqui são propriedades do objeto. E aqui você já percebeu que tem uma palavrinha estranha aqui, pública, a gente não falou dela ainda. Então, quando a gente vai criar objetos, a gente tem o seguinte: as variáveis ela tem uma coisa chamada de escopo, que são características próprias daquele objeto. Então, se essas características aqui elas são próprias de um personagem, eu não quero que outras partes do meu projeto tenham acesso a isso aqui. Por exemplo, se eu for criar uma outra classe, porque eu vou querer que ela tenha acesso a esses elementos de aqui. Então a gente começa a utilizar um conceito de modificadores, que eles podem ser públicos ou privados. Aqui a gente deixa tudo como private, ou seja, só quem pode ver essas variáveis que estão aqui, que representam as características, os atributos deste personagem que a gente está modelando, só é a classe chamada de personagem. Então você não consegue ter acesso a nenhuma dessas variáveis aqui fora dessa classe. A gente está utilizando o modificador private para isso. Aí quando a gente faz isso aqui, a gente tem uma coisinha chamada de construtor. Ou seja, quando a gente vai criar um objeto, a gente já pode pegar os valores que estão aqui, ó, que são passados na hora como parâmetros, seja parâmetro de entrada manualmente através de um scanner, ou através de digitação pura mesmo, né? A gente digita e já deixa ali estático. E para isso, a gente utiliza uma coisinha chamada de construtor. A gente pode colocar aqui, ó, um public personagem. Ou então só o nome personagem, que é intuitivo aqui, ó, personagem.
E aqui a gente pode simplesmente inicializar um objeto com alguns valores. E aqui nós podemos passar parâmetros ou não. Se a gente quiser inicializar esse objeto sem nenhum parâmetro, a gente utiliza aqui o construtor para isso. A gente pode utilizar um construtor com... Deixa eu só dividir aqui um pouquinho. Um construtor que ele inicializa as variáveis com vazio e depois ele vai atribuindo valores à medida que você desejar. Ou então você pode criar um construtor que ele já tenha os valores e já instancie na hora. A partir do momento que você criar o objeto, ele já nasce com aquelas características definidas. E para isso eu vou colocar aqui, ó, thisNome. A gente vai criar um construtor sem nada e um construtor com os valores. Só para você entender, ó. Qual é o nome do personagem? Esse aqui é um construtor vazio, não vai ter nada. Qual é o poder do personagem? This.poder. Então a gente está só inicializando aqui, ó, com um valor vazio para a gente poder utilizar depois, que não vai ter nada. Tipo da arma também não tem nada. Quando a gente for falar aqui da força, a gente pode this.força, que é igual a 0. This.agilidade, já que aqui a gente trabalha com variáveis inteiras, agilidade é igual a 0. E this.estamina também é igual a 0. Ou seja, quando a gente utiliza essa palavrinha reservada aqui, this, a gente diz que a gente está utilizando especificamente as propriedades que estão dentro da classe. Ou seja, se eu tivesse aqui em outra parte do código uma variável com esse mesmo nome, ele, através dessa palavrinha diz, ele ia saber que a gente está se referindo às propriedades da classe aqui, ó, as características dela. Então a gente pode ter uma variável com esse mesmo nome que não remete a isso aqui e ele ficar confuso. Então através da palavra diz a gente faz isso. Agora quando a gente vai criar um construtor que já possui parâmetros, a gente faz o seguinte: passa o mesmo nome, personagem, abre e fecha aqui. A gente pode simplesmente copiar tudo isso aqui e jogar aqui dentro. Só que agora a gente vai fazer algo que é bem prático. A gente vai só passar aqui, ó, os parâmetros que vão popular as características. Por exemplo, aqui, ó, posso passar string nome, string poder, string tipo, arma, aqui int força, int agilidade e int estamina. E aqui eu vou só passar, ó. thisNome vai receber o valor que está em nome, thisPoder vai receber o valor que está em poder, thisTipo da arma vai receber o valor de tipo da arma, ou seja, essa variável aqui, essa característica tipo de arma, ela vai receber o valor a ser armazenado aqui, que é o valor que está sendo passado aqui como parâmetro no meu construtor. Aqui é o tipo arma. Aqui força vai receber força que está sendo passado como parâmetro aqui. Agilidade vai receber a agilidade que está sendo passado como parâmetro. Ou seja, as características que estão aqui, ó, dentro da classe personagem, todas essas daqui, através dessa palavrinha this, elas vão ser populadas quando eu passar os parâmetros aqui. Ou seja, esse aqui é um construtor que já passa os valores na hora. E aqui a estamina vai receber this estamina. Certo? Então quando você vai construir um objeto, a gente poderia pensar o seguinte, que aqui a gente tem o nosso método executável, e a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vai simplesmente fazer aqui, ó, chamar o tipo do dado, personagem, é um personagem que é criado, personagem. O que é que eu estou fazendo com isso aqui, ó? Eu estou dizendo que essa variável aqui, chamada de personagem, ela é do tipo personagem, ou seja, ela é do tipo da classe personagem, e ela vai receber um objeto que é um personagem, um objeto dessa classe. Então quando eu tenho isso aqui, eu estou simplesmente criando o meu objeto, estou instanciando ele através desse construtor aqui vazio, ó, que foi o construtor que a gente definiu aqui. E quando ele criar esse objeto, eu vou ter acesso aqui a todos esses atributos aqui, só que com os valores setados para 0, tá bom? Então se por exemplo eu aqui dentro do meu construtor, olha só, eu tenho aqui a minha classe, onde eu passei aqui todas as minhas propriedades. Em segundo caso eu passei um construtor que ele está vazio, só para inicializar. Aqui eu criei um novo construtor que tem parâmetros, e aqui embaixo posso simplesmente criar os meus métodos, que é o que vai ser utilizado ali. Por exemplo, aqui eu posso ter um void correr, onde ele vai simplesmente mostrar aqui uma mensagem system.out.println, e aqui ele vai dizer corra.
E aqui também eu posso definir isso aqui como um método chamado público, que ele é visto tanto dentro dessa classe aqui como fora. Mas eu vou deixar aqui só como void. Vamos deixar assim público mesmo. E a gente pode pensar o seguinte, ó. A gente tem aqui os parâmetros, as características, os atributos da classe estão sendo definidos aqui, zerados no construtor vazio e estão sendo inicializados no construtor que já passa os parâmetros. Mas a gente pode criar métodos específicos para isso. Ou seja, se eu quero mudar o nome do personagem e eu não passei no construtor de início, ou então eu passei aqui nesse construtor de uma forma errada, eu posso simplesmente vir aqui e criar um método para isso. Vou colocar aqui, ó, public void. A gente chama os métodos que atribuem valores de set e o nome do método, set nome. E aqui eu boto this.nome recebe o parâmetro que eu passar aqui. Pode ser no caso um string nome, que é a variável. Então quando eu chamar esse método aqui eu consigo alterar o valor do meu personagem, tá certo? Então aqui é public void set nome recebe string nome. Então aqui ó, eu tenho o meu personagem que ele foi criado sem nada, tá todo zerado, porque eu não passei nenhum parâmetro aqui. Eu posso fazer isso aqui agora, chamar o nome dele da variável, adicionar um ponto para acionar o método e digitar set e o nome que ele passa. E o parâmetro eu vou passar aqui, Olival. Então esse personagem agora terá o nome de Olival. Isso aqui é orientação a objetos, ou seja, através do nome de uma variável, que ela é do tipo do dado personagem, eu informo só um ponto e através desse ponto eu tenho acesso aos métodos que estão liberados ali. Se eu fizer assim, por exemplo, ó, personagem ponto nome e fazer isso aqui, ó, ele me permitiria. É a mesma coisa, só que a gente não faz isso aqui diretamente, a gente sempre utiliza um método chamado de set para passar os parâmetros. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é chamar um método público que vai retornar uma string que vai ser o nome, vai retornar o nome. Esses métodos assim, a gente quando quer pegar a informação a gente chama de get, ou seja, set para setar, para cadastrar a informação, e get para puxar. E a gente vai retornar aqui o this.nome, que é o nome que está no objeto daquele momento ali. Então, por exemplo, aqui ó, eu simplesmente criei o meu objeto, onde ele é uma variável personagem do tipo personagem, que vai receber um objeto do tipo personagem que foi inicializado com os parâmetros, com as características todas zeradas. E aqui quando eu passei o nome personagem.setNome, informei o nome dele, eu posso simplesmente vir aqui no nosso println e informar aqui ó, personagem.getNome. E assim que eu executar esse código, ele vai simplesmente mostrar aqui no console para mim o nome Olival. É algo bastante intuitivo da gente fazer. Então a gente pode perceber aqui o seguinte, ó, que quando a gente fala de orientação a objetos, a gente tem uma classe que nada mais é do que uma estrutura que vai criar um modelo de algo que a gente queira trazer, por exemplo, do mundo real para o mundo computacional, ou então alguma ideia que a gente teve para solucionar algum problema, e a gente vai representar através de um objeto. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse livro aqui. Esse livro aqui, ele tem diversas páginas, tem uma capa, tem um título, tem várias informações aqui nele que são interessantes. Então se eu tivesse um sistema de venda de livros, eu simplesmente ia pegar algumas informações importantes para colocar naquele sistema. Por exemplo, o nome do autor, eu iria colocar também o título do livro, eu iria colocar alguma informação dele, a quantidade de páginas, que ele é um best-seller, ou seja, eu adicionar várias informações que são relevantes. Então eu simplesmente poderia trocar isso aqui, ó, ao invés de ser personagem, colocar ó, class livro, e aqui eu passar as características dele. O livro tem um nome, o livro tem uma quantidade de páginas, o livro tem uma informação, tem um título, certo? E você pode simplesmente estar criando classes que são modelos para isso. Só que a classe personagem aqui, a gente tem um construtor que nada mais serve para a gente informar aqui na hora que a gente for criar ele, através do new, que ele pode já inicializar todas as características, que são as variáveis que a gente definiu lá no começo, sem valor, ou então a gente já pode passar alguns parâmetros aqui para ele. Por exemplo, personagem recebe o nome aqui ó, de Olival, aí ele recebe o restante dos parâmetros. Agora se eu quiser passar mais parâmetros aqui, aí já fica algo mais complicado, porque se eu passar só assim ó, ele não tem um construtor que só recebe o nome, aqui ele só tem um construtor que recebe tudo isso. Aí eu poderia fazer aqui um construtor que só recebe o nome e o restante das variáveis deixo zero, deixo todas
sem informação nenhuma, que recebe aqui um string nome. E aqui eu passo this nome igual a o nome que eu passei ali. E o restante das coisas aqui eu simplesmente vou setar como 0 para já poder utilizar elas depois, tá bom? Então agora você percebe que ele libera para mim. Então se eu passo aqui um construtor que tem vários parâmetros como esse daqui, eu tenho que passar todos. Eu não posso passar alguns. É semelhante a um método. Só que esse método aqui ele é responsável só por inicializar os valores das variáveis, tá certo? E aqui embaixo, vou deixar um comentário aqui para você visualizar, que são os métodos. Que a gente pode ter os métodos que são os mais comuns, que é o método get e set, para a gente poder pegar os valores de cada variável. Tipo essas variáveis que está aqui, que são as características, a gente pode utilizar através do método get set para mudar os valores e capturar os valores de volta. Ou a gente simplesmente pode também criar os métodos, que são os métodos que representam os comportamentos, que toda classe ela tem atributos e comportamentos, tá bom? E todo comportamento nada mais é do que uma ação, uma atividade que vai precisar ser realizada. E todos os comportamentos, através dos métodos, eles vêm através de um verbo, correr. Com exceção do set e do get, que é para a gente fazer essas manipulações das variáveis. Quando a gente vai trabalhar com um método que é específico, por exemplo, correr, andar, falar, caminhar. Se a gente está falando de um jogo aqui, a gente vai ter algumas atividades que vai ser interessante de criar. Por exemplo, a gente pode fazer aqui ó, um public void atacar. E aqui ele vai simplesmente dar uma mensagem aqui, system.out.println e vai dar a mensagem aqui pra gente de atacar. Atacar algo assim. Ou seja, eu posso estar criando os métodos dentro da minha classe. Então você percebe que uma classe ela abriga variáveis, que são as características, abriga um construtor que pode estar vazio, que pode ser passado parâmetros, ou todos ou alguns, e tem os métodos, que são os métodos específicos daquela classe em si, daquele modelo que a gente está modelando, e os sets e os getters. Isso aqui é o básico para a gente estar utilizando. E para a gente criar, a gente vai só informar uma variável, que vai ter o tipo do dado informado como a classe, que a gente informou aqui em cima, certo? Personagem. E quando a gente for criar, a gente vai simplesmente utilizar essa palavra aqui, ó, new, para criar o objeto em si, que é do tipo personagem, que vai ter parâmetros ou não de acordo com o construtor que a gente criou. Se a gente for criar um que não tem parâmetro nenhum, a gente pode utilizar o método set para atribuir os valores. Então pode ser set nome, set idade, set agilidade, set estamina, certo? Agora você pode pensar o seguinte, poxa, só com isso eu já criei tanta coisa. E se eu quisesse, por exemplo, criar outras coisas, por exemplo, um personagem mago, um personagem guerreiro, um personagem que é um elfo, será que eu poderia fazer tudo isso aqui dentro? Não seria interessante, porque senão o código ia ficar muito bagunçado, muita funcionalidade, muita informação. Então a gente cria uma classe genérica, que é uma classe que ela vai ter as características gerais de todo mundo. Por exemplo, todo mago tem nome, poder, ele usa alguma arma, ele tem força, ele tem agilidade, tem estamina. Todo guerreiro também tem um nome, um poder, um tipo de arma, força, agilidade, estamina. Todo elfo também tem um nome, poder, tipo de força. Ou seja, isso aqui são características comuns de todos os personagens. Então quando eu vim aqui eu vou criar uma classe específica agora. Eu vou simplesmente clicar aqui no meu pacote, aqui em new, procurar aqui Java Class e vou definir aqui agora o nome que eu vou criar uma classe chamada de mago. Só isso. Definir aqui em finish. Ele vai criar a estrutura agora da classe para mim. E agora a gente vai usar um conceito de herança, ou seja, um mago ele é um tipo de personagem. Então se o mago é um tipo de personagem, significa que todas as características do personagem está presente no mago. Então eu só posso utilizar uma palavrinha reservada aqui, ó, extends, e fazer aqui, ó, personagem. Com isso aqui eu estou dizendo que o mago está herdando todas as características de personagem. Ou seja, eu não tive dificuldade nenhuma, eu não preciso escrever todas aquelas propriedades aqui, ó, todas as características aqui dentro aqui do mago. O mago já tem todas elas aqui. Então é algo agora que é como se tudo já tivesse encapsulado, já tivesse dentro dele. Você já consegue ter uma facilidade de gestão bem maior do que se você fosse criar um método, um array, um vetor, um array list e colocar vários valores ali dentro para informar aquilo. Só que esse mago aqui ele tem uma coisinha diferente, ele tem
ele usa um cajado, por exemplo. O tipo da arma dele é um cajado. Mas quando eu for fazer aqui, eu faço o seguinte, ó. Eu faço aqui mago para criar o construtor, definir ele aqui como público, e aqui eu vou chamar uma coisinha chamada de super. E o que é que a gente passa nesse super aqui? Esse super é para dizer que eu estou pegando todas as características da classe que ele está herdando, da classe pai, e vou passar aqui como parâmetro e já vai ser atribuído nele. Por exemplo, o nome do mago vai ser Olival. Então já estou utilizando aqui no super esse construtor aqui, ó, que tem só o parâmetro Olival, e ele está fazendo tudo isso aqui já. Ou seja, eu não preciso criar um construtor chamado mago que vai ter tudo isso aqui. Aí fica algo bem mais intuitivo. Só que além disso, no construtor do mago, eu posso ter algo diferente aqui. Por exemplo, o mago ele tem alguns livros que são específicos para ele. Então eu posso passar uma string do tipo livro, que é o nome livro, e eu posso colocar aqui um parâmetro, uma característica específica dele que é private string livro, que é o livro de magia daquele mago ali. E aqui no meu construtor eu passei o super, informando que eu estou utilizando aquele construtor lá do personagem que eu herdei, para não ter que criar outros construtores daquele. E aqui eu vou só passar aqui o parâmetro, this livro, que é o livro do mago. E esse livro aqui do mago vai ter aqui, por exemplo, Dark Book, que é um livro supremo aí da magia desse cara. E aqui eu posso criar os métodos específicos. Só que aqui eu já defini, ó, que no meu construtor ele tem aqui alguns métodos, que é o método correr, atacar, set, certo? A gente vai entrar aqui nos conceitos de sobrecarga e sobrescrita, que nada mais são de conceitos de orientação a objetos que envolvem polimorfismo, que é múltiplas formas. Ou seja, se aqui eu tenho um public void atacar, quando eu vim para cá, eu posso simplesmente chamar o mesmo método aqui, ó, só que eu vou informar isso aqui, ó, arroba override, acredito que é assim mesmo que se escreve isso, e aqui eu vou informar o método, que é public void atacar, ou seja, o método que eu estou utilizando aqui com essa nomenclatura override, ele é o mesmo método que tem aqui, só que ao invés de eu pegar essa mensagem aqui, e ele se comportar com essa mensagem aqui para todo mundo, lá eu posso alterar o que está dentro aqui do bloco do método comportamento. Ao invés de atacar, eu posso simplesmente pedir para que ele grite e depois ataque, ou seja, que ele pronuncie a magia, lida no livro e solte o ataque, ou seja, é algo específico aqui. Um guerreiro não fica pronunciando palavras, ele só corre com a espada, ou o elfo só atira com a flecha. Agora um mago não, ele pega o livro dele ali, se ele souber, ou então pronuncia as palavras ali e já sai o ataque. Ou seja, é o mesmo método, com essa nomenclatura override. Esse método aqui atacar é o mesmo desse daqui, só que ele está tendo um comportamento diferente, porque agora eu estou falando de outro objeto, que agora vai ser um mago. Aí como eu já tenho aqui que eu tenho um método que é atacar, eu posso ter um método específico para ele também, que aqui é um public void recuperar energia, recuperar mana, que é para quando ele está restaurando, ele pegar ali uma caixinha de mana, de energia, bebe, aí a energia dele volta a 100%. Aí isso aqui vai pegar o this ponto. Cadê aqui? Estamina. Estamina vai ser super. Deixa eu ver se ele faz assim. Ponto. Não, não faz. Aí a gente vai ter que criar um métodozinho aqui para estamina, que eu não criei. Public void set estamina. E aqui this.estamina é igual a estamina, que vai ser passada como parâmetro. Estamina, que é um int estamina, beleza. Aí quando eu venho para cá, eu simplesmente, para recuperar a mana, eu posso simplesmente chamar aquele método lá. Deixa eu ver se ele faz assim. Cadê? Acho que vai ter que utilizar o super.estamina. Pronto, agora ele tem acesso.
Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Eu estou utilizando aqui o mesmo método, override void set stamina. Ou seja, eu consigo através desse método informar que eu estou utilizando aquela mesma coisa lá que eu passei como parâmetro. Ou seja, se eu tenho um método aqui no meu construtor que é stamina, que é set stamina, eu posso utilizar ele aqui com override. Eu posso simplesmente atribuir o valor aqui da stamina que não está declarada aqui, ó, como característica, porque essa característica ela é herdada da classe pai, que a gente chama. Ou seja, a classe filha mago herda as características da classe pai, que é a classe superior, que tem tudo, que nada mais é do que esses atributos que tem aqui, que no caso a estamina, que está sendo armazenada através de um método aqui chamado setStamina. Ou seja, eu estou utilizando um método da classe pai na classe filha. E aqui eu passo o valor e pronto, certo? Aqui é algo bem intuitivo. E como eu estou utilizando aqui, ó, construtor, eu posso simplesmente passar aqui também como parâmetro para que ele sete a estamina já direto. E aqui eu passo que ele vai passar a estamina para 100% já. Aí é algo bem intuitivo que a gente não tem que estar se preocupando, é algo bem básico de fazer. Ele já diz aqui, estamina 100. Agora que a gente já falou de herança, de classe, de objeto, de sobrescrita, que aqui o override é sobrescrita. Aí a gente pega um método da classe pai, importa ele aqui na classe filha e dá um comportamento diferente para ele. A gente sobrescreve, sobrescrita. A gente pode simplesmente aqui utilizar o sobrescrita e o sobrecarga. O sobrecarga nada mais é do que o seguinte, é você dentro de uma classe específica, como aqui a gente está na classe personagem, que é a classe pai, a gente pode simplesmente criar um método com o mesmo nome, só que ele vai ter uma assinatura diferente. E a assinatura nada mais é do que parâmetros, ou seja, eu tenho um método que é o mesmo nome desse daqui, só que agora eu vou passar aqui para ele uma string, que é o tipo do ataque. Ou seja, eu tenho um método com o mesmo nome, só que tem parâmetros diferentes. Então eu posso fazer vários métodos com o mesmo nome, passando vários parâmetros diferentes para criar ações diferentes. Ou seja, se eu chamar no meu mago lá para ele atacar e ele não informar nenhum parâmetro, ele vai fazer isso aqui, atacar desse jeito. Mas se eu pedir para ele falar, passar algum parâmetro, aí ele vai simplesmente passar a mensagem que está aqui dentro. Ataque. Isso aqui é sobrecarga, ou seja, eu estou sobrecarregando, ou seja, eu tenho uma coisa que tem uma única função, que é um método específico, tem o nome atacar, e aqui eu estou sobrecarregando ele, eu estou criando um mesmo método com o mesmo nome, só que vai ter um parâmetro diferente. A mesma coisa eu poderia utilizar esse método aqui para fazer outro dele, público void atacar. Se eu deixar assim com o mesmo parâmetro ele vai dar errado, só que eu poderia passar dois, tipo do ataque e aqui um int força, ou seja, ele vai passar um ataque, mas vai precisar de uma força também para começar aquele ataque. E aqui eu passo só outra mensagem, ou seja, eu sobrecarreguei o método atacar mais duas vezes, um aqui tem só um parâmetro que é uma string e outro que tem dois parâmetros que é uma string e um inteiro. E aqui eu posso simplesmente passar para ele o tipo do ataque mais a força. Certo? Aí isso aqui é conceito de orientação a objeto. A gente já falou agora de classe, já falou de objeto, já falou de características, propriedades, atributos, já falou de métodos, que são comportamentos representados através de verbos. Já falamos de sobrecarga, a gente coloca um método com o mesmo nome, de parâmetros diferentes, assinatura diferentes. Já falamos de sobrescrita, quando a gente pega um método da classe pai e dá um comportamento para ele diferente do que ele foi definido lá. Já falamos aqui do construtor, utilizando a palavra super, para que a gente utilize o construtor da classe pai, informando aqui só os parâmetros. Já criamos parâmetros específicos para aquele objeto, tipo mago. Já criamos um construtor que passa algum parâmetro aqui para ele. A gente pode simplesmente criar outro construtor que não passa nada, que é vazio, onde ele vai ter um super, que vai ser vazio também, que é aquele construtor vazio. Vai ter aqui um
diz livro vazio também, sem nada. E vai ter aqui um 7 estamina. Não vai precisar porque ele já está no super ali, a estamina zerada. E agora a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui a minha classe executável, que está aqui embaixo. E ao invés de eu criar um personagem assim, eu vou simplesmente criar um mago agora. Formar aqui, ó, mago. Dei aqui um Ctrl espaço para ele importar aqui. Aí você percebe que lá em cima, cadê? Não, como está no mesmo pacote, ele não vai precisar importar, ele já consegue identificar. Mago, vai ser aqui um mago que eu vou colocar aqui o nome dele, que vai ser, por exemplo, aqui Olival, que vai ser um new mago. Ou seja, aqui eu já tenho um mago. E esse Olival aqui, ele vai ter aqui um 7 estamina, que eu vou passar a estamina dele com esse 100%. E esse Olival aqui vai ter um 7 nome, que eu vou passar aqui nele Olival Dark, vai ser o nome do meu mago. Aqui eu vou passar também para esse personagem aqui, Olival, um 7 nome. Cadê aqui? A gente tem aqui 7 nome. E a gente tem aqui o atacar. Deixa eu ver se ele vai ter o atacar. Olival ponto atacar. Só que esse atacar aqui, ele não tem parâmetro nenhum. Se eu passar aqui Olival ponto atacar com o tipo da string, o tipo do ataque que eu quero que ele faça o pronunciamento lá. Alavastra Amaterasu Kami. Aí quando ele for atacar, ele vai falar isso aqui, Alabastra Amaterasu Kami. Ou seja, a gente está criando aqui um objeto específico, que é um mago, que está sendo definido aqui numa outra classe. Aí fica algo bem intuitivo da gente pensar aqui. Mas a gente pode simplesmente estar criando aqui outros personagens. Cadê aqui? Deixa eu voltar para projetos. A gente pode vir aqui, ó, e criar agora uma nova classe, que é chamada de guerreiro. E aqui no guerreiro eu vou fazer a mesma coisa do mago. Vou passar aqui o mesmo construtor. Pegar aqui o construtor através da palavra super, para que eu não precise criar um construtor específico para ele. E aqui eu posso passar um nome específico já para ele, por exemplo, Maestro. Maestro vai ser o meu mago super poderoso aqui. Cadê aqui? Classe guerreiro, vou apagar esses comentários aqui, não vai ser útil pra gente. E aqui nós temos também esses comentários, vamos lá. Aí aqui a gente vai simplesmente perceber o seguinte, ó, já criei aqui direto. Public classe guerreiro. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu volto aqui para ele. Só que aqui você percebe que ele está dando erro, por quê? Porque eu não utilizei a palavra reservada extends e personagem. Ou seja, ele não estava herdando as características de lá. Mas agora que ele está herdando, aí fica algo mais intuitivo aqui. Cadê aqui? Guerreiro extender personagem. Aí está dando aqui o erro. Vamos olhar qual é o tipo do erro. Ilegal start. Aí por que tá assim? Se você parar para analisar, porque aqui eu estou passando o construtor sem estar informando o construtor da classe em si, que no caso é public guerreiro, e aqui dentro dela eu vou utilizar o construtor do personagem, e aqui dentro eu posso simplesmente passar as características, os parâmetros, os atributos do guerreiro. O guerreiro ele tem todas aquelas características do personagem, só que ele tem algo singular aqui. Por exemplo, o guerreiro ele tem um elmo. Eu posso botar aqui, ó, private boolean elmo. O guerreiro tem uma armadura, private boolean armadura. O guerreiro ele pode ter aqui uma bota, uma luva, ou seja, bota e private boolean é luva, que é só para dizer se ele tem ou não. Que ele pode começar sem nada, né? E você sabe que todo personagem quando começa no jogo, ele começa com o mais fraco possível. Então, elmo, o guerreiro já começa com elmo? Não, bota como falso. O guerreiro já começa com armadura?
Também não, bota como falso. O guerreiro já começa com bota. Um coitado vai pisar em tanta espinho nesse mundo até ele conseguir alguma coisa. E tem alguma luva? Pior ainda, ele vai começar sem nenhuma luva. Ou seja, o meu guerreiro aqui ele tem a classe geral, o construtor geral que ele está utilizando lá, que está informando só o nome. E está começando o jogo sem nada. E o método que ele tem aqui, ele pode usar aqui um override. Deixa eu ver se com super já atacar, para ver se ele já dá. Atacar espaço já aparece aqui, ó. Eu gosto no NetBeans você fazer o seguinte. Eu informo aqui o começo da palavra que tem lá na outra classe, dou um contra espaço. Aí já aparece sugestões aqui para mim. Aqui tem um override, ó, que é a sobrescrita. Eu posso simplesmente dizer aqui que o ataque do meu guerreiro nada mais vai ser do que aqui um comportamento diferente. Por exemplo, system.out.println vai dizer: eu vou lhe matar. E começa lá a atacar o cara. Ou seja, estou sobrescrevendo aqui, sobrescrita. Eu peguei um método que já estava pronto e sobrescrevi. Escrevi por cima, por assim a gente pode pensar. E aqui eu vou dar um método específico para ele aqui, que é o método public void defender. Caiu o mago ele já dá um ataque em cima do outro, mas o guerreiro não, o guerreiro ele consegue usar um escudo, por exemplo. Aí eu boto aqui system.out.println, aqui usar escudo, levantar escudo, tá, escudo e rir. Aí ele dá aquela gargalhada lá, porque ele tá se achando superior o cara. Aí aqui eu tenho um método específico dele. Eu tenho aqui também um método que eu estou importando de lá, uma sobrescrita. E posso ter aqui uma sobrecarga, que é nada mais do que eu informar aqui de novo, ó. Public defender. E aqui eu passar uma string aqui, ó, defender com o elmo. Pode pegar o elmo aqui da cabeça aí, batendo no cara lá. Aqui levantar o escudo e rir. E de tanto ele rir, ele ainda vai atacar com o elmo. Atacar com o... Aí o elmo lá vai depender do tipo do elmo dele. E pronto, começou a atacar o cara lá. E pronto, beleza? A gente tem essas coisinhas aqui. Só que a gente pode pensar o seguinte, ó. Um elmo, ele é algo que geralmente ele tem propriedades, tem características específicas dele. Uma armadura também, uma bota também. Ou seja, um elmo ele pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de pedra, pode ser de árvore, não sei, pode ser de qualquer coisa. Então a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e criar uma classe chamada de elmo. A gente lembra que na orientação a objetos a gente está modelando as coisas que são interessantes para o nosso projeto. O elmo ele não é um tipo de personagem, então ele não vai dar nada aqui. Ele vai ter um comportamento e características específicas. Por exemplo, o elmo tem um private string tipo material que pode ser de ouro. Ele pode ter aqui um private durabilidade, vai ser um inteiro, que a durabilidade geralmente vai diminuindo a cada luta que ele vai fazendo. O elmo ele pode ter, além do material durabilidade, ele pode ter uma cor, pode ser uma string cor também. E aqui eu posso ter um construtor que pode ser vazio, public elmo, que nada mais vai do que inicializar as variáveis tudo com zero aqui, as características, os atributos, material sem nada. Vai colocar aqui a durabilidade também zerada. E aqui a cor sem cor. A cor ele vai definir depois lá. Vai ser zerado também. E aqui eu posso fazer a mesma coisa criando um construtor. E o construtor está fazendo o que? Constrói, né? Então se ele constrói, eu posso pegar aqui do mesmo jeito, copiar aqui e colar. Fazendo aqui uma sobrecarga. Passando já aqui a string material, a durabilidade e a cor. Você pode perceber que eu estou utilizando aqui sempre os mesmos nomes, que é para facilitar, para a gente não confundir na hora. Porque como a gente está criando várias coisas aqui na orientação a objeto, o projeto com Java ele tende a crescer exponencialmente. Então quanto mais a gente facilitar, escrever as coisas com o nome direitinho, deixar tudo padronizado, nome de variável pequeno, nome de classe com a letra maiúscula,
Aí nome de método ele é verbo, ele começa com letra minúscula e tem atacar. Se o método tiver, por exemplo, um nome composto, por exemplo, atacar com a espada, aí você bota a primeira palavra que é o verbo, tudo em minúsculo, aí depois a primeira letra da próxima palavra com a letra maiúscula, por exemplo, atacar com espada, certo? Você tem como fazer isso. Aí como esse método não existe, ele não é mais um override, ele é um método comum. Aí tudo isso você tem que padronizar na hora que você for criar o seu projeto. Isso aqui são boas práticas. Aqui eu já tenho um construtor, está vazio, um construtor que tem isso. O método, ele não vou dar nenhum comportamento para ele, que eu só quero que ele tenha essas características. Mas eu posso criar aqui um método chamado de public void set durabilidade, que a durabilidade nas batalhas vai diminuindo. Eu posso passar aqui sem parâmetro nenhum e só fazer aqui para ele que diz durabilidade. Toda vez que chamar isso aqui, ele vai reduzir 1, menos igual a 1, certo? A gente tem como fazer essa opção aqui. Toda vez que ele for batalhar, vai chamar essa função aqui, durabilidade. Então, se ele está atacando, durabilidade 0. E aqui no guerreiro, eu posso simplesmente fazer aqui uma coisa chamada, uma coisa interessante aqui, ó. O guerreiro, ele tem um elmo, né? Ele vai informar aqui, ó. Ele começou o jogo sem nada, mas ele pode ter. Então, eu posso simplesmente fazer aqui, ó. Private elmo igual a elmo. E aqui no lugar de elmo posso botar tem elmo, para ele perguntar se tem ou não. E quando ele for inicializar aqui, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, this.elmo, foi aquele que agora ele já é um objeto do tipo elmo. Eu posso simplesmente criar new elmo, ou seja, o meu guerreiro já tem um objeto dentro dele. Então a gente pode ter que um objeto ele pode ser representado por um conjunto de objetos. Então poderia ter aqui um objeto chamado estamina, poderia ter um objeto chamado de luva, um objeto chamado de aquela armadura que fica no peitoral dele, uma armadura, um objeto chamado de luva, e assim a gente vai criando várias classes aqui que vai refinando. Aqui eu criei o elmo, agora eu posso criar new class luva, que é a luva do guerreiro. E aqui eu posso passar também o private string material, private string durabilidade, private string cor, que é um private int. Aí você pode perceber o seguinte: poxa, as mesmas características, os mesmos atributos que tem a luva, tem no elmo. Isso significa o quê? Que tem uma classe que é mais genérica do que luva e elmo, que seria equipamentos, por exemplo, da batalha. Eu poderia vir aqui e criar aqui, ó, uma nova classe chamada equipamento do guerreiro. E aqui eu posso simplesmente pegar essas características que tem aqui, ó, que vai ser comum de todos eles, colocar aqui em equipamento. E aqui no lugar da luva eu posso dizer que ele vai herdar as características de equipamento. Então tudo que é geral a gente seleciona e deixa num canto só. E quando vai ficando específico, a gente simplesmente bota para herdar as características dele. Então aqui no Elmo, o Elmo tem tudo isso aqui, ó, que é a mesma coisa. Aí eu simplesmente vou tirar aqui e vou passar aqui pro Elmo, Extends, equipamento. Eu não preciso repetir os atributos aqui. Aí você pode perceber que ele já deu um errinho aqui, ó, que ele está esperando essas coisas aqui. Eu posso simplesmente fazer aqui, ó, super. Isso aqui já está passando as características para ele. E no lugar disso tudo aqui, ó, eu posso simplesmente super e passar aqui, ó, material, durabilidade e cor. E aqui na estamina, deixa eu ver se aqui eu não criei isso aqui no construtor, aí eu tenho que criar isso aqui também, construtor dele, public equipamento, que vai receber aqui um string material, um int durabilidade e um string cor. E aqui eu vou só passar os parâmetros, this.material recebe material, this.durabilidade recebe durabilidade e this.cor recebe cor. E quando eu voltar aqui para o Elmo,
Eu vou só passar aqui o ponto e vírgula e já deixou de dar erro. Só que durabilidade aqui é algo que é específico do lado dele. Então eu posso simplesmente formar aqui, ó, over hide. Só que aqui eu não tenho o set durabilidade lá criado. Então posso simplesmente vir aqui e no equipamento posso criar esse método aqui. Então quando eu vim para cá no Elmo, que ele verificar aqui que o set durabilidade é uma característica que eu estou importando de lá. Aí eu passo aqui set durabilidade, aí ele já faz aqui, ó. Aí aqui eu posso dar um comportamento ou deixar o mesmo, que é isso aqui com super set durabilidade, ele está simplesmente fazendo isso aqui, ou eu posso dar um comportamento diferente. E aqui eu tenho o Elmo, ele tô passando aqui, ó. O Elmo ele tem um construtor. Eu estou chamando o construtor vazio aqui, que no equipamento eu não tenho. Só tem um construtor que tem parâmetros. Aí eu posso simplesmente fazer isso aqui, criar um construtor sem parâmetros. Public equipamento. Se eu fizer só isso aqui, ele já deixa de dar erro lá. Salvei. Quando eu vim pra cá, que ele reconhecer aqui, ele vai deixar de dar erro, certo? Luva também, ó. Aí aqui você pode começar a especificar. Por exemplo, aqui no Elmo, eu tirei tudo e ele não tem mais características singulares, porque ele está herdando tudo aqui do equipamento. Mas o Elmo ele tem algumas coisinhas que ele pode ser diferente da luva, pode ser diferente da armadura, e isso pode ser, por exemplo, aqui ó, um tipo de formato private string formato. O formato do Elmo é algo diferente aqui, é singular, certo? Mas se todos eles tiver formato, eu posso deixar lá. Só que o formato do Elmo é diferente do formato da luva, é diferente do formato da bota. São coisas diferentes. O formato do Elmo ele é arredondado. Quando a gente fala da bota, ele é pontiagudo, ele tem um tamanho. Quando a gente fala da luva, a luva tem um tamanho também. Mas já é coisa diferente. Já não é o mesmo tipo de dado. Então é algo específico para ele. Tá certo? E aqui você pode simplesmente passar o parâmetro. Isso, ponto. Formato é igual a nada. E no jogo você começa a setar. Quando ele for quebrar uma caixa lá, a gente diz que ele tirou um elmo lá aleatório, e aquele elmo ele é do tipo de ouro, formato arredondado, certo? E começa a preencher aqui com 7 durabilidade, com 7 material, 7 cor, dando aqui os overrides, as sobrescritas, certo? Aqui a gente pode começar com 7 cor, mas isso aqui é algo que a gente vai criando ao longo do projeto, porque senão fica algo muito grande. Aqui nessa aulinha que vai aqui em 48 minutos a gente já criou todas essas classes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde a gente criou duas classes genéricas, que é uma classe pai, personagem, que é a classe que vai passar as características para as classes filhas, mago, guerreiro, e a classe genérica equipamento, que é a classe pai, que vai passar as características dela para a classe filha, elmo, e a classe filha, luva. Mas aqui a gente poderia criar algo maior, com armadura, com tudo, fazer um jogo completo aqui. Aí pra gente fazer outra coisa, a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. Um guerreiro, ele pode ter um elmo ou vários elmos. Ele pode ter lá um baú dentro do jogo que tem um conjunto de elmos. E a gente pode utilizar ou um array, um vetor, ou coleções. Vou utilizar aqui uma coleção chamada de array list, para dar um spoilerzinho das próximas aulas aqui. Array list, que vai ter um conjunto de elmos. E aqui eu vou colocar o nome de elmos, que vai ser um new array list, que vai ser um conjunto de elmos. E aqui cada elmo que eu for ganhando no jogo, eu vou fazer o seguinte aqui, jogando no baú, elmos.add, e vou passar aqui um elmo. Ou seja, se eu ganhei um elmo lá no jogo, eu adiciono aqui dentro. Então isso aqui eu posso simplesmente estar deixando aqui dessa forma aqui, assim, só criando ele aqui. E aqui no meu construtor eu posso fazer this.elmos igual a new array list de elmo.
Ou seja, eu tenho um vetor que está armazenando vários objetos do tipo Elmo nessa variávelzinha aqui para acessar. Então é algo que cada baú que eu destruir lá, que eu ganhar um Elmo, eu vou adicionando lá no meu baú próprio. Eu posso ter um baú de ouro, eu posso ter um elmo de ouro, um elmo de prata, um elmo de árvore, eu posso mudar de acordo com o estilo, eu posso ter um elmo dark, ou seja, eu posso ter um conjunto de coisas dentro, eu posso gerar um baú aqui dentro, tá vendo? Um baú de elmos, um baú de luvas, e assim você vai construindo o seu objeto. Aí a gente já viu aqui, ó, conceito de classe e a prática, conceito de objeto, a instância, a gente criou aqui, ó, lá na nossa classe principal, na nossa função principal aqui, ó, no método principal, que a gente pode simplesmente tirar isso aqui, que a gente não tá, isso aqui não é uma boa prática, a gente deixar aqui dentro do personagem, a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e criar uma classezinha chamada de main, que é a classe principal que vai dar inicialização lá ao nosso jogo. E nessa classe main aqui eu posso ter um método executável. E aqui, ao invés de eu criar um mago, eu vou criar agora um guerreiro. Guerreiro que vai ser aqui um dark guerreiro. E o guerreiro. A gente tem aqui uns conceitos diferentes que a gente pode aplicar, que nada mais é do que você falar de, como é que eu posso dizer, agregação, associação e composição. Isso aqui eu não vou entrar tão a fundo para não ficar muito assunto para vocês olhar. Eu vou deixar como dever de casa. Vou botar aqui, ó, agregação, composição e associação, que também são conceitos de orientação a objeto. Associação. Só que esses conceitos eles são utilizados para quê? Por exemplo, quando um guerreiro morre, o que acontece com ele? O que acontece com a armadura que ele tem, com o elmo, com a bota, com a espada dele? Esses objetos também são destruídos ou eles ficam jogados lá no jogo para outra pessoa utilizar? Isso vai depender da lógica que você quer implantar. Por exemplo, se você definir que na lógica do seu jogo, quando um guerreiro morre, ele perde todos os seus itens, então quando esse guerreiro morrer aqui, que esse guerreiro aqui está aqui, ó, nessa classe, e aí você percebe que ele tem um conjunto de elmos, você pode simplesmente destruir isso aqui, ó, os elmos que ele tem, pode destruir as espadas que ele tem, pode destruir tudo para que ele comece o jogo totalmente do zero de novo. Então vai ter jogos que vai ser interessante fazer isso, outros não. Então se a lógica que você adotar for essa, esse conceito de associação e agregação e composição, e agregação, associação e outra que eu esqueci, composição, eles simplesmente dizem isso. Um desses conceitos aqui que você vai descobrir qual é, que eu vou definir depois, vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo para ficar melhor para você. Ele fala o seguinte: quando um objeto pai, no caso aqui o guerreiro, ele morre, ele é destruído, tudo que for dele filho também é destruído. Ou seja, elmo, espada, bota, tudo é destruído também. Mas você pode fazer da seguinte maneira: o elmo, ele foi um objeto que foi criado, ou seja, o guerreiro capturou ele, beleza, mas ele é independente da morte do guerreiro, porque ele já foi criado. Então vai ser interessante que ele ou fique dentro do baú, para que ele não perca, ou que ele simplesmente fique lá jogado no jogo, em qualquer espaço lá, porque ele morreu, perdeu, para que outro personagem que estiver jogando ali pegue e use. Já que já foi destruído o baú, ele pode simplesmente pegar e usar, sem ter dificuldade nenhuma. Aí é só conceitos, agregação e composição, associação, que nada mais é do que você definir na lógica se o objeto que está com o pai, o objeto do guerreiro, que é a classe pai, ele vai continuar com ele quando ele morrer ou não, ou se ele vai continuar existindo ou não. Por exemplo, se uma pessoa morre, o CPF dela tem que morrer junto. Logicamente, uma pessoa faleceu, para que alguém vai estar utilizando o CPF daquela pessoa na vida real, se aquela pessoa não está mais viva, entendeu? Então é isso aqui que a gente traz para a lógica de programação também, através desses conceitos. Aí caso você, se existisse, por exemplo, alguma lei que dissesse não, a pessoa morreu, mas o CPF dela continua aí para que os parentes usem, façam as dívidas aí, gastem e tal, aí seria algo que era a lógica da realidade, queria dizer que aquilo era algo legal para ser usado. Mas aqui no
na loja de programação a gente diz o seguinte: pessoa morreu, o CPF é destruído. Pessoa morreu, as contas são apagadas. Pessoa morreu, tudo que é dela apaga. Ou então, se ela morreu, tudo que é dela fica lá ainda no banco de dados. Se ela morreu, tudo que está dela ali fica armazenado lá, mas ninguém pode alterar mais. Tá certo? Então a gente tem esses conceitos de agregação, associação, composição. A gente tem umas coisinhas chamadas de implementos também, para a gente dar uns comportamentozinhos mais específicos para algumas coisas, através de uma palavra reservada que é implementos, e a gente definiu o nome da coisa que quer implementar, certo? A gente tem esse conceito, a questão de array list, que a gente passou aqui no guerreiro, que a gente pode estar armazenando aqui um conjunto de coisas. A gente tem um conjunto de extends, a gente tem uma classe chamada de classe abstrata, que a gente poderia fazer esse personagem aqui, ó, ele ser uma classe que ele não pode ser criada. A gente faz isso aqui, ó, public class abstract, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é abstract. O public abstract class, acho que é aqui. Abstract, isso aqui, ó. Public abstract class. O que significa isso aqui quando a gente coloca essa palavra abstract? E quando a gente está lá na classe main, se a gente quiser, por exemplo, fazer isso aqui, ó, personagem p é igual a new personagem. A gente tenta fazer isso aqui, ele não deixa, ele já dá um erro aqui, ó. Personagem, vamos ver se deu erro porque eu digitei errado ou se ele... Personagem aqui, ó. Personagem é abstract, não pode ser instanciado. Ou seja, ele está informando aqui que essa variável p, que é do tipo personagem, que está tentando receber um objeto tipo personagem, ela não pode existir, porque a classe personagem ela é uma classe abstrata. Ela é uma classe que ela não deve existir no jogo. Ou seja, você tem um objeto mago que ele existe. Óbvio, tem características e comportamentos específicos. Um guerreiro também. Um elmo também. Um elfo também. Uma luva. Beleza, pode criar essas coisas. Mas eu vou criar um personagem. Ou seja, vai ter um objeto lá dentro do jogo chamado personagem. Não, vai ter um mago, vai ter um guerreiro, vai ter um elfo, vai ter um elmo, tem uma espada. Agora um personagem chamado personagem dentro do jogo não. Tá entendendo? Então, isso aqui é algo que a gente chama de classe abstrata. É uma abstração das características, dos atributos e dos comportamentos que um objeto real, que vai ser instanciado, tem. Que é quando a gente está aqui na classe main, que a gente forma aqui, o guerreiro tem esse nome aqui do objeto e a gente cria ele. Tá vendo? Aí é algo que é bem intuitivo de se aprender. A gente aprendeu isso aqui em menos de 1 hora. Na descrição do vídeo eu vou deixar tudo aqui, inclusive alguns cursos para você estar utilizando. E você vai perceber que tudo que você utilizar aqui em Java, que começa com a letra maiúscula, é uma classe. Então até a palavra aqui string, nome, que você pode definir aqui, que vai receber um nome, Olival. Essa string nome aqui, essa variável nome aqui, ela está definindo através de uma classe. Ou seja, se isso aqui é uma classe, se eu colocar aqui nome ponto para acessar as características e os comportamentos dessa classe, você vai perceber que tudo isso aqui, ó, char et, char, code, são métodos que são utilizados para manipular strings. Equals para ver se está igual, get bytes, get class, certo? Então toda vez que você quiser você quiser acessar algum comportamento, algum método de alguma classe, você basta informar o nome da variável dela e colocar um ponto. E a IDE vai listar tudo para você, que aí não tem como a gente decorar tudo isso aqui. Na prática a gente cria afinidade e vai lembrando, mas lembrar de tudo não. Porque tem várias coisas, por exemplo aqui, ó, Dark Guerreiro, ponto. Ele tem isso aqui, ó, tem atacar tal, atacar com alguns parâmetros, tem correr, tem defender. Agora tudo isso aqui já é manipulação da classe. É coisa que já vem direto quando cria ele, já é padrão. Await, notify, get nome é algo que é interessante que a gente criou lá. O restante aqui já é da estrutura em si. Set nome, set stamina, essas coisas que tem aqui em inglês que é diferente, já é algo que é originário da orientação a objetos, para fazer comparações e tal, tá certo? É palavras reservadas. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com a galera.
E se tiver alguma dúvida, deixa aqui também. Não se esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo, que vai ter uma explicação bem completa sobre orientação a objetos, inclusive essa parte aqui que eu falei de agregação, associação e composição, mas eu espero que você também tenha o interesse de pesquisar sobre isso, porque aqui eu já te dei o norte. Agora é só você melhorar e começar a praticar. Por exemplo, você já viu na prática uma classe. Pesquisa mais sobre a classe, seja outro vídeo no YouTube, seja no Google, só para você solidificar aquilo ou assistir esse vídeo de novo. Você já aprendeu que instanciar um objeto, que nada mais é do que você criar ele aqui com o new. Se você passar os parâmetros aqui, se dá vida a ele. Aí você já aprendeu também sobre os construtores, que eu passei aqui para vocês. Os construtores eles podem ter parâmetros ou não, e só serve para inicializar ali aquele objeto. Você já aprendeu sobre sobrecarga e sobrescrita. Sobrescrita é quando você quer reescrever um código que ele está sendo herdado aqui da classe Py. Você tem classe Py, classe filha, você pode aprender sobre isso também, sobre sobrescrita. Você tem aqui também sobrecarga, é quando você tem um método com o mesmo nome e muda a assinatura só. Você também pode aplicar coleções através disso, como aqui na classe guerreiro, que você tem o ArrayList, que eu apertei alguma coisa diferente aqui, ele saiu aqui. Fechar aqui e vir aqui no projeto e abrir aqui o guerreiro de novo. Pronto. Você percebe aqui que você pode utilizar coleções aqui também dentro. E a coleção nada mais é do que ArrayList, é uma classe. Então se você botar aqui um dis.elmus e botar um ponto, você vai ver que tudo isso aqui são métodos de que? Do ArrayList, que você pode manipular através dessa variávelzinha aqui chamada de elmus, tá certo? Então tudo aquilo que tiver com letra maiúscula é uma classe. Uma classe nada mais é do que um modelo para representar algo que você queira para o seu problema. O objeto é quando você passa os parâmetros através de um construtor ou através dos métodos get e set. Ou seja, você criou com a palavrinha new, utilizou o new e informou o nome da classe, já é um objeto. Então tudo que você quiser acessar, basta informar o nome dele e colocar um pontozinho no final, que você vai conseguir manipular. Você já aprendeu também sobre modificadores, que aqui no caso você tem aqui o guerreiro, que ele tem aqui tudo isso aqui como privado. Tem elmo, eu criei aqui o método getElmo, setElmo, não. Então se eu tentar acessar essa variável aqui diretamente, só informando o nome do guerreiro e colocando aqui o ponto de tem elmo, ele não vai me informar. Vou botar aqui dark guerreiro ponto tem. Ele já não mostra. Por quê? Porque está como privado, só pode ser encontrado lá dentro daquela classe. Então se eu errar aqui dentro, fora da classe que ele vai manipular aquilo, eu não tenho como errar, porque eu deixei como privado. Esses aqui são modificadores, private, protect e public. Você pode pesquisar sobre isso também. Sobre os métodos, aqui a gente tem a playlist que tem métodos, tem a playlist que tem a parte de estrutura de repetição, estrutura condicional, que você pode aplicar tudo aqui dentro. Você pode também aprender sobre declaração de variáveis, tipo de dados, lógica. Aqui na playlist tem tudo isso aqui para você. Manipulação de arquivos para que você possa criar vários objetos e transformar ele em arquivo. Você pode ter uma aula aqui para que você consiga manipular arquivos na escrita, edição, apagar, que vai ser bastante interessante também, que é mais avançado, mas tem aqui na playlist também. Você pode depois estar criando um sistema bem complexo, que está utilizando redes, um socket, que está utilizando threads, aqui que está simplesmente uma interface gráfica com banco de dados. Mas o básico é você saber tudo que tem aqui de orientação a objetos, que eu te passei aqui, com um conjunto das outras aulas, que nada mais é do que métodos, estrutura de condição, estrutura de repetição, com declaração de variáveis, instalação da IDE, entendendo aqui tudo, para que você fique com a cabeça bem suave na hora de criar seus projetos. Então não esqueça de deixar seu like, seu comentário, compartilhar com a galera, que isso aqui ajuda a crescer o canal. Se inscreva no canal também para dar uma força aqui pra gente. E qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Valeu, falou e tchau!